Fala pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, já adiantando, é sobre o volume profile, né, que tem a POC. Pretendo fazer mais vídeos desse tema, mas hoje nos meus estudos eu tive um insight sobre essa ferramenta. Então, para não perder a ideia, até para validar isso mais para frente, eu quis fazer esse vídeo aqui para ter guardado, né? Tanto é que o intuito desse canal realmente é estudos. Então eu quis gravar aqui rapidamente esse insight que eu tive, mas vai ser bem rápido e talvez até um pouco confuso. Confuso não, mas não a ideia 100% consolidada, mas eu pretendo fazer um vídeo mais trabalhado. Então vamos lá, volume profile para validar fundo topo de quebra de estrutura. Tanto validar a quebra de estrutura quanto a regressão também. E eu vou mostrar isso na prática para vocês. Volume Profile nada mais é do que aquela ferramenta, né? No TradingView aparece como perfil de volume range fixo, que basicamente você vai clicar e você vai definir um intervalo de tempo, daqui até aqui, por exemplo, e ele vai mostrar os níveis mais negociados. Obviamente que não vai aparecer porque não teve negociação, né? Isso aqui é um desenho, mas ele vai aparecer mais ou menos assim, ó. Se eu consigo desenhar, vai aparecer assim, ó, umas faixas, onde tiver maior faixa que teve mais negociação, e vai aparecer basicamente assim. E como que eu vou usar essa ferramenta para validar fundo e topo de quebra de estrutura, que foi esse insight do estudo que eu estava fazendo hoje? Num gráfico de 15 minutos, assim, um tempo gráfico maior, fica fácil você identificar os topos e fundos, né? Então o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, você deixa sempre a sua linha da quebra de estrutura no último fundo, então você sabe que se o preço ele vier aqui embaixo, você teve uma quebra de estrutura, e aí você vai esperar consequentemente uma regressão aqui em nível de Fibo, né? Aquela coisa toda. Mas no gráfico de 1 minuto, muitas vezes tem muito ruído, né? Tem várias micro quebras de estruturas e tal, e a gente não sabe quando que realmente é o fundo válido que teve uma quebra de estrutura válida para ele ter uma regressão e consequentemente reverter a tendência, né? Então, se ele romper esse fundo aqui, a gente considera uma quebra de estrutura? Será esse último fundinho aqui? Opa, botei captura de liquidez, calma aí, quebra de estrutura. Então rompeu aqui e teve uma quebra de estrutura, nada impede do preço vir aqui, quebrar essa estrutura dessa maneira, né? E voltar e romper para cima, porque o fundo válido realmente era esse daqui, ó. Ou então esse maior aqui, ó. Aqui. Enfim, onde eu quero chegar é como que a gente vai usar o volume profile para validar o fundo e o topo realmente válido dessa quebra de estrutura. Vindo aqui para o gráfico do dólar do dia de hoje, eu vou mostrar isso em dois exemplos para você. Então, aqui no dólar, a gente tem essa movimentação de alta aqui, ó, vou traçar essa linha de tendência. A gente tem essa movimentação de alta aqui. E eu vou mostrar para vocês quando que realmente foi a quebra de estrutura que a gente pode considerar. Ah, quando ele perdeu esse fundinho aqui já é uma quebra de estrutura? Ou então só aqui ou aqui embaixo? Vou mostrar para vocês na prática agora. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui nossa volume profile e vamos pegar do início do movimento aqui e arrastar até o final do movimento. Então, a gente vai pegar esse movimento de impulsão. Pegar esse movimento de impulsão. E tá aqui, já tem aqui a nossa ferramenta. E a POC, né? A POC nada mais é que a região que teve a maior concentração de negociação tá justamente aqui, ó. E aí, como que a gente vai definir isso? Bom, se aqui foi onde teve a maior concentração de ordens, eu sei que aqui é onde a maioria das pessoas entrou comprado, onde teve maior negociação. Logo, o stop da maioria das pessoas está no fundo, no último fundo, depois da POC. Então, vou traçar aqui o retângulo da POC, ó, para ficar mais fácil de ver. Vou botar aqui POC. Vou apagar agora aqui para ficar mais fácil. Então, esse retângulo aqui, nessa região, é onde teve maior concentração de ordens. Então, maior concentração de compras, né? Dessa tendência. Então, onde que o pessoal mais entrou? Entrou aqui no rompimento desse martelo, nesse rompimento aqui, ou então aqui, um pouquinho mais acima aqui, quando confirmou. Aqui foi a maior
concentração de ordem, de negócio aqui, onde tem mais comprados. E onde que é o fundo, onde que é o stop dessa galera? Logo no último fundo prévio, aqui, ó. Então, de fato, quando ele perde esse fundo aqui, que a gente tem a quebra de estrutura, dessa movimentação de alta aqui. Então, aqui a gente teve a quebra de estrutura. Quando ele rompeu aqui, a gente pode, não, ele de fato quebrou a estrutura. Por que eu estou falando isso? Nada impede, galera, isso acontece muito, ó, vou apagar aqui o estudo para ficar mais fácil. Nada impede, galera, do mercado, vou até pegar outra ferramenta de desenho que é mais fácil de ver, ó. Nada impede, pessoal, desse mercado aqui, ó, que está em topos e fundos ascendentes, ó. Ó, aí o mercado caiu, vamos supor que ele não chegou a cair até aqui embaixo, quebrar a estrutura. Vamos supor que ele caiu só até aqui, ó. Caiu só até aqui. Aí, teve uma quebra de estrutura aqui. Aí o mercado corrige aqui, a pessoa faz o quê? Quando chega nessa localização aqui, vende. E o mercado faz isso aqui, ó. Continua subindo. E estopou quem vendeu aqui por regressão via essa quebra de estrutura aqui de cima. Por quê? A maior concentração de ordem estava aqui, ó. Logo, o stop está aqui nesse fundo. Então, aqui sim a gente teve uma quebra de estrutura válida. Tanto é que, se a gente for pegar a Fibo e traçar a Fibo dessa perna aqui, que quebrou a estrutura, nessa perna de impulsão aqui, foi onde teve a primeira regressão válida. Opa, deixa eu traçar certinho aqui. Pronto. Foi onde a gente teve a primeira regressão válida em zonas de oferta, aqui ó, em 50%. Antes, a gente não teve regressão válida em 50%. Só depois que ele quebrou a estrutura de fato daqui, onde estava a POC, é que a gente teve essa regressão em 50%. E aqui é justamente o segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês. Então, vou apagar aqui tudo. E vamos lá. No primeiro exemplo, então, eu mostrei para vocês como usar POC, né? Eu usei aqui dessa perna de impulsão, para a gente identificar que aqui foi onde teve a maior concentração de compradores e a POC estava mais ou menos aqui no meio, logo o stop da galera mesmo estava nesse fundo aqui, correto? Eu mostrei isso para vocês. Agora eu vou mostrar como que a gente usa essa mesma ferramenta, né, a Volume Profile, a POC, e essa mesma ideia que eu passei para vocês, ao invés de identificar a quebra de estrutura, como identificar a melhor localização para botar a sua ordem, né, na regressão. E por que eu estou falando isso? Então vamos lá, agora eu entendi que o fundo válido, né, para quebra de estrutura era esse daqui. Então, de fato, a gente teve uma quebra de estrutura, porque rompeu o fundo aqui que tinha POC e tal, quebrou a estrutura. O que eu vou fazer agora? Vou pegar na regressão. Só que aí você traça a FIBO aqui, ó, eu tô no dólar, tá, galera? Eu traço a FIBO aqui, ó, na regressão, chegou em 50%. Aí tu vai meter uma ordem de venda aqui no 50%. Onde é que é o stop, galera, da regressão? Stop profissional, no topo. Aí vamos ver aqui, ó, pegar a régua 50%, deixei uma ordem pendurada 50%. Olha lá, meu stop tá lá de 12 pontos, 13 pontos. Tu vai deixar um stop de 13 pontos no dólar? E também aqui, nesse caso, ele bateu no 50%, bateu no 50% e caiu reto. Mas, uma coisa que acontece muito é isso aqui, né? Ó, ele veio aqui, bateu no 50%, aí ele caiu, aí tu fez a venda aqui, deixou o stop aqui em cima. Ele vem aqui, te estopa, e aí sim ele continua. Porque ele ainda está em zona de oferta aqui. Esses topinhos aqui não vale de stop. O stop tem que estar lá no topo, correto? Agora eu vou te mostrar uma maneira de conseguir encurtar um pouco esse stop. Então vamos lá, vou tirar a FIBO para ficar mais fácil de entender. A gente sabe que a gente teve essa pernada aqui, que quebrou a estrutura. A gente traça a FIBO, sabe que a partir de 50% já é válido para vender, mas não quer deixar o stop lá em cima. Então o que a gente faz? A gente pega de novo a ferramenta de Volume Profile e traça dessa perna de impulsão, né? A perna que quebrou a estrutura. Pum, tá lá, deu minha POC. Ou seja, eu sei que a maioria das pessoas que venderam nessa impulsão de baixa, a maior região de concentração de ordem está aqui, ó, na POC. Então a gente vai deixar o stop acima desse último topo válido. E eu vou além. Eu não validei isso ainda em várias amostragens para ter certeza, para confirmar isso para vocês. Logo eu vou te dar uma maneira um pouco mais conservadora.
Eu não vou nem pegar no último topo da POC, que seria aqui, ó. Se a POC está aqui, o último topo válido da maioria das pessoas que fizeram venda nessa região está aqui em cima. Pode ver que ele não estopou, ó. Traçar aqui a linha, ele não estopou. Vou deixar em vermelho essa linha aqui do stop. Ele não estopou. Tu ia pegar aqui no 50% e deixar o stop aqui em cima, ele não estopou. Mas creio eu que às vezes pode dar um pouco de violinada. Então, o que você faz? Você vem aqui na POC, onde teve mais volume, e quando começar a diminuir aqui os quadradinhos consideravelmente, ou seja, aqui ó, desse nível de preço aqui, para esse aqui, já teve uma queda abrupta, né? Então deixa nesse último topinho aqui, ó. Pronto, que aí tu pega toda essa região aqui que teve muita ordem de venda. Às vezes ele pode vir aqui, violinar só um pouquinho e voltar. Agora esse último topinho aqui, a partir daqui, cara, aí é o que eu tô falando. Vou aqui desenhar de novo. E tá fazendo a regressão aqui, correto? Chegou aqui nessa região que teve a POC, que teve muita ordem de concentração de venda e o stop da galera tá aqui em cima. Se ele vem aqui em cima e faz isso aqui, ó, rompe toda essa região de POC, né, de volume de venda aqui, cara, é muito improvável que ele chegue aqui, que ainda é uma zona de oferta, né, porque o stop profissional está aqui em cima. É muito improvável que daqui ele comece a cair. É muito improvável, entendeu? É mais provável que, se ele chegou até aqui, ele continue subindo e continue em movimento de alta, de stop lá em cima igual. Então o que você faz? Você deixa o stop aqui em cima, passando da região, né, de volume, no último topinho aqui em cima. Fazendo isso, você evita uns pontinhos aí, ó. Vou traçar a FIBO de novo. Vou tirar aqui a POC para ficar mais fácil de identificar. Deixa eu conseguir tirar a POC. Isso. Então você deixou sua ordem pendurada aqui no 50%, né? E o seu stop está nesse último topinho aqui da POC, 4,5 pontos de stop. 4,5 pontos de stop. Melhor do que você deixar o seu stop lá em cima de 13 pontos. Sendo que, se ele chegar aqui, nessa região aqui de stop de 5 pontos, é muito provável que depois ele continue subindo de stop lá em cima igual. Então você vai poupar todo esse espaçamento aqui de pontos à toa. Um stop bom, profissional, é aqui também. Entendeu? Usando a POC. Para isso. Esse é o meu estudo de hoje, entendeu? Vou continuar validando essa ideia, acompanhar no dia a dia e volto a fazer mais vídeos sobre POC, mas eu achei isso muito interessante e válido tecnicamente falando. E conforme eu for validando, eu volto com mais vídeos sobre esse tema, mas a princípio é algo que eu vim observando já e faz bastante sentido para mim. Então é isso, galera. Basicamente o que a gente aprendeu foi usar o volume profile, né, a POC, volume profile e POC, para validar fundo e topo de quebra de estrutura e regressão também, para se posicionar na regressão. Foi basicamente isso que a gente aprendeu hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e seja de bastante uso para vocês também. Valeu!